neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar. Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo a teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de verter. Vai depressa lhes anunciando que Jesus nos leva para os céus. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos.
esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Ouvintes, conforme nós já anunciamos na abertura, a Escritura do Senhor Jesus, em São Lucas capítulo 4, a partir do verso 17 até o verso 21, nós encontramos que ele, de acordo com aquelas Escrituras, viria a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E também, ele disse, hoje tem-se cumprido esta Escritura em vossos ouvidos. Ele estava fazendo referência justamente do que estava escrito em Isaías. E quem lhe deu aquele livro foi um sacerdote que lia aquilo nas Escrituras, nas sinagogas, mas não pôde ver o cumprimento daquilo naquele momento exato em que ele deu aquelas Escrituras para justamente a pessoa a quem ela se referia, Jesus Cristo. Hoje tem-se cumprido esta Escritura. Ouvintes, quão precisas são as Escrituras, as palavras de Deus. Notemos em Isaías, capítulo 61, versículo 1, verso 2, ali é justamente onde nosso Senhor estava lendo. Agora, na metade do segundo versículo, ele se deteve onde diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, para pregar o ano aceitável do Senhor. Ali parou. Por quê? Porque a outra parte do versículo é para trazer juízo e não se aplicava à sua primeira vinda, mas sim à segunda vinda. Por isso Jesus parou ali e fechou o livro, dizendo: hoje tem-se cumprido estas Escrituras. Por quê? Ele leu somente aquilo que se referia à sua primeira vinda e parou ali, fechou o livro, porque a sequência daquela Escritura se trata justamente da sua segunda vinda, porque é juízo. E a primeira parte da Escritura está tratando de graça, de liberdade dos cativos. Então vemos que as Escrituras nunca falham, sempre são perfeitas. Jesus se deteve exatamente onde parou a Escritura, onde ela estava se cumprindo naquele dia, naquele presente momento. Porque até ali era o que haveria de ser vindicado em seu dia. A vindicação em seu momento exato, em seu dia. Agora, isso foi em sua primeira vinda. Na segunda vinda,
é quando trará o juízo sobre a terra. Não naquele dia, mas isso foi quando haveria de pregar o ano aceitável. Quando ele entrou ali no templo, você encontra isto em São Lucas capítulo 4, a partir do verso 14, quando ele entrou na sinagoga. E o sacerdote entregou o livro para ele ler. E ele abriu justamente ali. E leu somente até onde se tratava do ano aceitável do Senhor. Isto é uma mensagem para os filhos de Deus muito gloriosa. Porque Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir no seu determinado tempo. Exatamente no seu dia, ele vindica aquelas escrituras. Não adianta eu querer fazer Deus cumprir as escrituras. Não, elas são verdadeiras, mas se elas estão relacionadas ao futuro, eu não posso fazê-las funcionar no presente. Agora você pode ver isto também em relação ao passado. Muitos querem ficar somente com a justificação pela fé, que foi a mensagem de Lutero. Outros querem ficar associando isto à santificação e os dons espirituais com Wesley. Mas Deus não vindica somente aquilo do passado. Como também ele não vindica uma escritura que está por se cumprir. Quando o homem busca aquilo, e às vezes prega aquilo é verdade, mas não é para se cumprir naquele exato momento. Então foi onde Jesus parou no que estava relacionado ao futuro, porque se tratava de vindicação. Aí então está um segredo tremendo de vindicação ministerial, onde muitos avançam o sinal dentro da própria Escritura, e não tendo vindicação para tal missão, para tal ministério. Então você vai notar o Messias de pé ali na plataforma, identificando-se com a palavra de promessa para aquela era, para aquele momento, quão tremendo, o Messias de pé ante a congregação, aquele a quem aquelas escrituras se referia, estava ali em carne, de pé, diante da sinagoga. E observem as palavras tão preciosas, quando disse, para pregar o ano aceitável. Bom, isto tem alguma relação com escravos, com pessoas cativas. Você pode dizer, bom, graças a Deus que nós não temos escravos mais. Sim, os sacerdotes pensavam também que eles não eram escravos. E, no entanto, Jesus pregou para eles, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está aqui o ano aceitável. Como todos sabemos, como leitores das Escrituras, o ano aceitável é o ano do jubileu, quando todos os escravos e prisioneiros recebiam sua liberdade pela lei do próprio Deus, sumariamente. Os que tiveram que entregar um filho ou uma filha para pagar alguma dívida, e estes estavam em cativeiro, trabalhando para um senhor, não importava quanto tempo haviam estado na escravidão, ou quanto tempo lhes restava de sua sentença, quando ouviam que vinha o ano do jubileu e ouviam o som da trombeta, uma mensagem. Todo escravo podia receber sua liberdade, se assim o desejava. Vale a pena observar, se assim o desejava. Quer dizer que ele tinha direito de continuar servindo aquele senhor, mas tinha direito também de não servi-lo mais
daquela hora que a trombeta tocasse, daquele momento exato em diante, ele tinha sua liberdade garantida. Já não tinha que ser escravo mais. Porém, se alguém desejava permanecer como escravo, então tinha que ser levado ao templo. Isso estava relacionado com a igreja. E de pé, junto à coluna, tomavam uma sovela e lhe furavam a orelha. Então tinha que servir aquele senhor pelo resto de sua vida. Que exemplo tão perfeito do Evangelho de Jesus Cristo! Quando o Evangelho é pregado, o ano aceitável, o tempo do jubileu, qualquer um, não importando a cor da pele, sua denominação, o quanto esteja submetido ao pecado, ou quanto mal tenha feito, pode ser livre quando ouve a trombeta evangélica de Deus. Então fica livre. Porém, se dá as costas à mensagem e se nega a ouvi-la, então, note bem, sua orelha fica furada com uma sovela de um credo, de um dogma, de uma tradição religiosa, e você permanece escravo daquilo. E o Espírito de Deus não pode falar mais a seus ouvidos, porque sua orelha está furada. Isso quer dizer que atravessa a linha entre a graça e a misericórdia, e jamais ouvirá o Evangelho, jamais ouvirá a mensagem do momento, a mensagem do dia, a trombeta de Deus. O que é uma trombeta na Bíblia Sagrada? A trombeta chamava os escravos, a trombeta chamava para o jubileu, dava liberdade, era o toque da liberdade. Quando a trombeta era tocada, então podia largar a ferramenta, deixá-la no chão de seu senhor, largar todas as dádivas, os dons recebidos ali no solo de seu senhor, através dos quais trabalhava, suava dia e noite para fazer a obra, e sair correndo, correndo mesmo, gritando, rejubilando, louvando, agradecendo, porque alcançou o ano aceitável, o ano do jubileu, alcançou o toque da trombeta. Mas você sabe que há passarinhos que se acostumam tanto na gaiola, que você pode abrir as portas da gaiola, ele não quer sair dali mais. Ele ama aquilo, ele ama aquelas sementinhas, aquele alpiste que é dado ali. Ele ama aquelas coisinhas ali, dentro daquelas pequenas grades. Mas se ele ainda tem algo de selvagem, mas se ele ainda tem algo que clama pela liberdade, pelas alturas, pela selva, pela floresta, ele dirá um adeus àquela gaiola, ele dirá um adeus àquelas paredinhas ali de cercas, de xadrez, e nunca mais volta a comer daquele alpiste. Isto está certo? Isto é verdade? Sim. Você jamais progredirá na fé. Você não passará de um escravo de orelha furada. Você não passará de um passarinho de gaiola, comedor de alpiste, ali na gaiola, se você não ouvir o toque da trombeta de Deus. No 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, você continuará com sua orelha furada, e você nunca sairá disto mais. Você não progredirá na fé. Você ficará contente com o que se pode realizar com uma picareta, com uma enxada, com um enxadão na mão. E você pode fazer alguma coisa, e pode plantar alguma hortaliça para o seu Senhor. Você sempre o chama de Senhor, sempre o chama de mestre, sempre o chama de meu amo,
e você pode construir até mesmo uma casa para ele, mas você estará com a orelha furada, preso por uma gaiola, preso por um credo, preso por uma tradição, preso por um dogma. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jamais você poderá progredir na fé. Você permanecerá como escravo ao sistema em que se encontra pelo resto de sua vida, se você se nega a ouvir o ano aceitável do Senhor, o cumprimento das Escrituras desse instante. Hoje tem se cumprido estas Escrituras. Se você se nega a ouvir, a crer, a aceitar a restauração que o ministério de Elias viria trazer aos filhos, aos corações dos filhos, trazê-los de volta. Jesus disse: Elias virá e restaurará todas as coisas. Logo em seguida ele disse: Elias já veio, isto se referindo a João. Mas quando ele falou Elias virá, isso era para este agora que viria restaurar. João não veio restaurar a lei, não. E Jesus disse foi num tempo futuro. Ele teria que dizer: João já veio somente. Mas ele falou: Elias virá e restaurará todas as coisas. Tudo que o gafanhoto comeu durante as eras. Ele tosou a coisa, ficou somente no toco. E isso brotou com Lutero e voltou e cresceu mais. E floresceu com Wesley e deu frutos aí com os dons espirituais. Mas agora é tempo de colheita. Oh, que Deus possa abençoar o seu bendito coração, minha irmã. Mas sempre se lembrando, se alguém desejava permanecer como escravo, então tinha que ser levado ao templo. Vai à igreja e ouve aquela suvela, deixa-te meter a suvela do credo na sua orelha. E é ali junto da coluna, e você se torna uma coluna naquilo. E furam sua orelha, então você terá que servir isto aí pelo resto de sua vida. Não existe explicação para esta escritura, a não ser esta. São Lucas capítulo 4, verso 17. E lhe foi dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito a respeito de si mesmo. Abra o livro agora. O Espírito de Deus te leva também onde está escrito a seu respeito, minha irmã. Você vê 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. E como a cristã, como a filha de Deus, você dirá: isso tem se cumprido hoje em mim. Eu me visto com pudor, com honestidade. Você vê toda a escritura para as mulheres se cumprindo em você como uma cristã. Hoje tem se cumprido estas escrituras. Jesus viu se cumprir nele aquela escritura para aquele momento. Oh, cada ministro, cada homem de Deus que apanha as escrituras deve ver se aquilo tem se cumprido em sua vida. Se é uma mensagem de evangelista, se é de um Filipe, se é de um Estevão, se é de um pastor, se é de um mestre, se é de um profeta de Deus, se é de um apóstolo, mas ele tem que ver aquelas escrituras se cumprindo, sendo praticadas em seu ministério. O membro tem que ver as escrituras sendo praticadas em sua vida, se cumprindo em sua vida. Hoje tem se cumprido essas escrituras. Oh, em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe com esta fé perfeita na palavra perfeita. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim,
E à noite, daqui a pouco, 13h, teremos o trabalho com a mocidade. Às 5h da tarde, companheirismo. E às 18h, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gamo, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18h, grande culto de cura, de libertação, ali na igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18h, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade, com fidelidade. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Desejo ouvir mais de Jesus, este amigo e Salvador, do seu sofrer, da sua dor, do seu amor, da sua cruz. Com meu Senhor desejo ouvir, oh, fale mais de meu Jesus. Não cansarei de repetir, oh, fale mais de meu Jesus. Desejo ouvir de seu perdão, oh, fale mais da sua graça, de seu amor que nunca cessa e ao pecador traz salvação. Com meu Senhor desejo
não cansarei de repetir, oh, fale mais de meu Jesus. Desejo ouvir daquele lar, daquela vida celestial, daquele rio de cristal que meu Senhor foi preparar. O meu Senhor desejo ouvir, oh, fale mais de meu Jesus. Não cansarei de repetir, oh, fale mais de meu Jesus. O que mais poderia você encontrar que seria de mais benefício para você do que saber que você pode ter a vida eterna? Ouvintes amados, o Senhor vos abençoe. Enquanto discorremos sobre Sua palavra, o que é um verdadeiro alimento para o homem, para a mulher espiritual. Porque nem só de pão vive o homem, mas o homem espiritual. Bem entendido. Nem só de pão vive o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então não devemos ter outra preocupação ao chamarmos a atenção das pessoas, a não ser termos certeza absoluta de que aquilo que vamos falar é de fato saindo da boca de Deus. Agora, como vocês sabem, esta mensagem que vocês ouvem da nossa parte, ela nos é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, através de um mensageiro. Nós temos de ser honestos. Nós inspiramos a nossa mensagem na mensagem de um mensageiro que cremos de todo o coração, sinceramente, pelo conteúdo de sua mensagem, que é de fato um profeta de Deus, preparando o povo para o arrebatamento. O que mais poderia você encontrar que seria de mais benefício para você do que saber que você pode ter a vida eterna? Esta é uma pergunta do mensageiro para esta era em sua mensagem. É sua vida digna do Evangelho? Prestem atenção, meus ouvintes, nesta pergunta, porque isto é uma mensagem. Você vê, só esse tema é uma grande mensagem. É sua vida digna do Evangelho? Agora veja isto aqui. O que mais poderia você encontrar que seria de mais benefício para você do que saber que você pode ter vida eterna? Isso seria mais do que ser curado de câncer, de paralisia, dos piores males e até mesmo ser ressuscitado depois de estar morto o seu físico. O maior benefício que o homem pode receber aqui na terra é a vida eterna. Agora, isso nos tem sido outorgado segundo a fé, isto é, pela fé, é de graça.
E Jesus disse em São João, capítulo 5, verso 24, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é terá a vida eterna, mas sim tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus disse, eu sou a vida. Ele disse, eu sou a vida. E que vida é esta? A vida eterna. Agora vamos comparar. Vamos fazer uma comparação. Um paralelo com o que o profeta pergunta aqui. O que mais poderia você encontrar que seria de mais benefício para você do que saber que você pode ter vida eterna? Sim, aqui temos uma coisa concreta, absolutamente real, consistente, não uma sugestão, não um misticismo, não um fanatismo. E nós não estamos atraindo a atenção das pessoas para nós mesmos, para um homem, mas sim para Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o maior benefício que você pode encontrar aqui na Terra é a vida eterna. E só há um que pode lhe conceder esta vida eterna. Este é Jesus Cristo. Nenhuma igreja, por melhor que ela seja, por mais santa que ela seja, por mais tradicional, mais antiga, mais rica, mais poderosa em dinheiro, em fama, em popularidade, em política, pode te dar vida eterna. Ninguém pode te dar vida eterna, nenhum homem aqui na terra. Ele pode ser chamado de santo, ele pode ser chamado de Deus, ele não pode te dar vida eterna. O único que pode nos dar vida eterna é o Senhor Jesus Cristo. Agora, o meio é estabelecido por Ele próprio, porque vida eterna todos querem, todos queriam no passado, todos querem agora no presente, e todos querem no futuro. Aqueles que virão no futuro vão querer vida eterna. Nós vamos fazer apenas uma comparação aqui. O profeta faz esta ilustração. O que seria se eu estivesse dando cápsulas, pílulas, aqui cientificamente provado cientificamente, que estas pílulas te faria viver 1000 anos. Oh, meus ouvintes, dá até para achar graça. Se para viver mais 2 anos, 1 ano de vida, 3 dias, o homem paga uma fortuna no balão de oxigênio, se despende tanto dinheiro para viver mais uns dias, as pessoas se submetem a falsos doutrinadores, a falsos mestres, falsos guias, vendem suas almas para o diabo em troca de benefícios materiais, em troca de feitiçaria, de feitiços e de coisas assim, de macumbaria e outras coisas. Agora você já pensou? Um homem ali dizendo, e a ciência dizendo isto é verdade, e tem uma pessoa ali e outra acolá que tomou essa pílula há 500 anos atrás e ainda está jovem, como que com 22 anos de idade. Então o que aconteceria comigo que tinha aquela pílula? O povo estaria ao meu redor e eu precisaria de uma força militar muito forte para conter o povo. Não precisava eu molhar a camisa, ficar rouco, fazendo uma chamada de altar para aquela pessoa, para as madames, para os reis da terra e outras pessoas grandes.
aceitarem a pílula, tomarem a pílula que faria viver 1000 anos. Isto não é certo? Isto não sobraria para os pobres. Isso não sobraria nem mesmo para os doentes, porque eles não teriam condição de chegar lá. Mas que tal, meus ouvintes, quando Deus prova, não pelo poder científico mundial, material, que Ele dá vida eterna e o poder da ressurreição, e que você vai viver não somente o milênio, não 1000 anos, mas vai viver depois disso a eternidade, sem nenhuma coceira sequer no corpo. E, no entanto, precisamos ficar roucos, no entanto, precisamos de chamadas de altar, precisamos de molhar a camisa, e perdemos amigos, e ferimos pessoas, na intenção de oferecer para elas a vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, oferecendo o poder da sua ressurreição, oferecendo o poder da vida eterna, pois Ele nunca colocaria um verdadeiro pregador diante do povo, a não ser para oferecer vida eterna ao povo. Sim, no entanto, o povo deixa que Satanás chame a atenção, desvia a sua atenção do que é verdadeiro e prende a atenção do povo em coisas efêmeras, passageiras, por certo, coisas que não têm vida em si mesmo. Prende a atenção do povo em benefícios humanos, materiais apenas, mesmo obtidos através de Deus. Porque Deus tem chuva e sol para maus e bons. Deus tem chuva e sol sobre o trigo e sobre o joio. Mas isso são bênçãos naturais, e Satanás tem colocado suas legiões de espíritos, de demônios, para ministrar ao povo a palavra de Deus, mas somente naquilo que ela se refere às coisas materiais, somente naquilo que ela se refere à cura do corpo, a bênçãos naturais. E Satanás tem formado esses ministros. Paulo disse que ele tem se transformado em anjo de luz, em ministro de luz. E ele é um velho pregador da Bíblia. Desde o Éden, ele pregou o Evangelho para Eva, dizendo: não é assim que Deus disse? E depois, lá no Monte da Tentação, ele pregou para Jesus a palavra de Deus. Ele citou as Escrituras. E você, meu ouvinte, muitas vezes deixa-se levar por uma ministração diabólica, porque simplesmente ele está citando as Escrituras. Mas então, como eu vou saber quando é um ministro maligno que está me citando as Escrituras e quando é o Espírito Santo verdadeiro? Sim, é necessário que você tenha o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo segundo o pensamento de quem diz que você falou em línguas estranhas, você já tem o Espírito Santo. Há quanta gente falando em línguas estranhas e completamente enganadas pelo diabo. Mas tem uma coisa, meu ouvinte, preste bem atenção. Se possível, enganaria até os escolhidos, porque a coisa é muito parecida, a coisa é muito polida, a coisa é bem próximo do real, do verdadeiro. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, a fé genuína na palavra de Deus, aquele que tem de fato o grande benefício de Deus, a vida eterna, discerne. E João disse: aquele que tem a unção do santo, não é necessário que você ensine para ele.
Não é necessário que a gente esteja dizendo, aquele é falso, só aquele outro é falso. Não. Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ninguém pode enganar uma ovelha de Cristo. Nós conhecemos a história daqueles dois pastores que estavam brigando por causa de uma ovelha. E chegaram a ir a juízo. E o juiz da causa, com muita sabedoria, chegou a uma conclusão. Disse para um daqueles pastores, fique lá, naquele quarto, por ali, escondido da ovelha, e chame-a pelo seu nome. Então aquele pastor foi, e dali ele chamava, fulana, ciclana, e a ovelha nem sequer olhava, nem sequer dava atenção. Aí o juiz sabiamente disse para o outro, vá, agora é sua vez. E ele chegou lá e falou apenas uma vez o nome da ovelha. E a ovelha saiu a trote, ligeiro mesmo, para onde estava o seu pastor. Então o juiz tinha a coisa julgada naquele instante, porque a ovelha ouve, conhece a voz do pastor. Ninguém pode enganar uma ovelha de Jesus Cristo. Agora, é certo e perfeitamente correto que a única coisa que testifica dentro de nós que somos filhos de Deus é o Espírito Santo pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, este é o grande benefício, é a vida eterna. Parece que vai muito bem por ali, mas de repente há um choque, há um curto-circuito. Quando você vê que seu batismo não tem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo invocado nele, e vê que todos os apóstolos usaram este nome, e você vê em São Lucas 24, a mesma ordem que Jesus deu em São Mateus 28, 19, ele dizendo que em seu nome fosse pregado o arrependimento. E você passa a comparar isto com Atos dos Apóstolos. E depois, então, você começa lá em Mateus, ver quem é o Pai de Jesus. E você encontra que o Pai é o próprio Espírito Santo, porque foi quem gerou. O Espírito Santo gerou a Jesus Cristo no ventre de Maria. O Espírito Santo foi quem trouxe aquele óvulo fertilizado da parte de Deus. E você começa a ver estas coisas, e você encontra que o Espírito Santo é o Pai de Jesus. Então você vai ver onde está essa terceira pessoa distinta. Quando se fala Pai, Filho e Espírito Santo, sendo que o Espírito Santo é o Pai, foi Ele quem gerou, Maria concebeu do Espírito Santo. Então esta vida eterna que está dentro de você começa a testificar desse mistério da piedade, que é Deus manifestado em carne, e daqui a pouco isso explode como uma dinamite na sua alma, e você sacode as asas como uma verdadeira águia de Deus, e ganha as alturas, e sai dela, e não se torna participante de seus pecados doutrinários, e não incorre, portanto, em suas pragas. Você entende que estamos vivendo numa era em que todas as coisas seriam restauradas. E, na verdade, brotou lá com Lutero, cresceu com Wesley, e os dons pentecostais espirituais vieram ali como a borla daquela semente, mas ali dentro estava aquilo. Ali dentro de você está isto, a vida que foi sepultada durante a Era Negra. Sim, você já está entendendo o que é vida eterna. Quem tem vida eterna não pode ser enganado pela morte. E não há outra coisa que represente morte aqui na terra, a não ser falsas doutrinas, enganos religiosos, trazendo somente benefícios materiais e naturais para o povo. Mas a bênção de Deus traz o grande benefício da vida eterna,
do novo nascimento, o verdadeiro e genuíno batismo do Espírito Santo. Oh, como isto faz saltar a alma de um eleito, como os bezerros saltam ao pressentirem que vem vindo água, chuva, depois de uma temporada de seca. Os pastos estão secos, então aqueles bezerros começam a saltar, a rejubilar. Eles sabem que vem vindo chuva, e quando vem chuva, eles sabem que vem vindo alimento. Agora aqui está a natureza pregando para você, a própria natureza falando disto, que está saltando dentro de você, porque quando Maria chegou perto de Isabel, o menino saltou no ventre de Isabel, cheio do Espírito Santo. Quando você ouve também uma mensagem que tem o mesmo que Maria tinha dentro de si, então algo salta dentro de você. Este é o Espírito Santo estremecendo a sua alma, levando ao júbilo da alegria espiritual, da vida eterna, ao gozo da salvação. Que benefício maior você poderia receber nesse instante, a não ser a vida eterna? Oh, que Deus possa selar este grande benefício, que Deus possa selar nesse instante a vida eterna em seu coração, pela fé genuína no seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você, localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã, e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens, e 5h da tarde, companheirismo com a igreja, e às 18h, o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família, hoje às 18h, especialmente, teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br, Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h, lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
pastor seguiu-me com grande amor e do perigo me livrou. Ele estendeu-me a mão, guiou-me na escuridão, à luz do seu divino amor. Querido Salvador, o teu imenso amor enche meu coração de gratidão. Eu só não posso andar, vem-me, Senhor, guiar com tua santa mão a celestial mansão. Andando com Jesus, cercado por sua luz, o mundo perde a atração. Jamais vou me importar se o mundo me desprezar, pois Cristo é todo